Cada um de nós temos um Deus interno que clama, pede para ser acordado. E é este o caminho para se alcançar uma vida plena. E quando eu digo que cada um de nós temos um Deus interior, eu quero deixar claro que cada um de nós ainda não se apropriou desse Deus, ainda não se apropriou dessa divindade interna, essa potencialidade divina. Ela precisa ser desenvolvida. Mas se a pessoa não fizer nada de concreto para desenvolver isso, ela vai nascer, viver e morrer sem saber dessa possibilidade. A gente vive numa sociedade onde impera o valor da razão, o racional. E muitas vezes a gente abandona os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente não dá a importância devida. Então, sobre a ditadura da racionalidade, fica realmente difícil, se não impossível, essa conexão com a divindade interna de cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente preza para a busca insana de ganhar dinheiro no mercado e passa por cima de um monte de coisas absurdas que a gente não passaria em sã consciência, em temperatura e pressão adequada, né? A gente se coloca numa situação altamente quente, hot e com uma pressão violenta em busca de um sonho, de um desejo que pode sim se realizar, mas não necessariamente sob essa tortura, sobre essa ditadura, sob essa capacidade reprimida que a gente mesmo se coloca. E isso daí faz com que a gente fique desesperadamente buscando ganho financeiro em qualquer coisa, nos tornando presas fáceis para vendedores de cursos ou de sonhos que a gente compra com muita agilidade e com muita facilidade. Essa é uma ideia que eu tenho, que eu desenvolvi ela ao longo do tempo. Eu nunca tive essa ideia desde quando eu nasci e carrego ela até hoje, não. Eu aprendi sendo assim, desse jeito que eu estou falando, suprimindo as minhas emoções a ponto de não sentir as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, suprimindo o meu autoconhecimento, passando por cima de mim mesmo. Como a Dilma fala, né? Eu engasguei comigo mesmo. Eu passava por cima de mim mesmo, dos meus princípios, das minhas conquistas, dos meus desejos, em busca de uma única coisa. E isso me tornou uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito revoltada, uma pessoa, não com a sociedade, mas comigo mesmo. Eu, cada dia que passava, gostava menos de mim, se revoltava contra mim, se revoltava contra o Deus interno que eu mesmo sabotava, que eu mesmo reprimia, que eu mesmo não deixava ele aflorar. Então, pensando dessa maneira, eu quero trazer para você esse pensamento aí também, retribuindo a sua audiência aqui comigo, tá sempre aí comigo curtindo o vídeo e acompanhando as lives e por aí vai, para que você reflita também dessa forma como eu tive a oportunidade de refletir sobre o Deus interno que cada um de nós temos. Não deixe a sociedade ditar os nossos caminhos, não deixe a sociedade nos conduzir. Conduza você a sua vida, tome as suas decisões de acordo com a sua capacidade, não se deixe levar ou não siga pessoas, por exemplo, sendo bem claro aqui, que colocam boletas de 100 mil reais por trade. Cada um tem a sua capacidade. Essa pessoa, se não for fake e for real, ela já alcançou essa divindade interna dela com essa capacidade de ganhar no day trade 100 mil reais num trade. Ótimo, parabéns. Agora você tem que estabelecer a sua capacidade e estabelecer isso com consciência, não se deixando levar pela força da razão que é imposta sobre a gente. Não, sobressai aquele cara que é mais inteligente, aquele cara que tem o racional mais fantástico. E não é só matemática, tem muita espiritualidade. Aliás, eu diria que é mais espiritualidade, é mais emotividade, emoção, saber se conhecer, identificar as suas emoções, para daí você conseguir ganhar dinheiro. Isso serve para swing trade, position trade, e investimentos também. Quem não
já investiu em uma ação, investimento, não estou falando de trade, e olhou essa ação subir e ficou com as emoções totalmente eufóricas, né? Os sentimentos eufóricos aí. Quem não investiu um dinheiro, viu ela caindo e ficou totalmente deprimido, totalmente medroso, totalmente arrependido. Essas são situações que existem em qualquer modalidade de trade e de investimentos. A gente quer pensar de uma forma, mas esquece esses sentimentos que existem. Portanto, eu estou trazendo essa reflexão para você de coração, como é tudo que eu faço aqui no canal. Eu espero que você consiga identificar, encontrar o seu Deus interno, mas para isso você não pode se deixar levar por essa ditadura da sociedade que são impostas, que são colocadas sobre nós, ditando o que a gente tem que fazer, ditando que a gente tem que comprar curso e comprar aquilo e comprar aquilo outro. Você não precisa comprar nada na sua vida. Basta você, hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas, assim como eu, que fazem vídeos aí no canal e que quer passar uma mensagem para você, quer te levar alguma ideia para que você possa edificar a sua vida. Existem vários, não é só eu não. Aliás, os meus vídeos, eles são muito poucos, que o canal é muito novo, mas existem muitos outros aí. Então, sendo bem honesto, sincero e franco, como eu sempre sou, aqui no meu canal você vai encontrar muita informação, mas você pode ir para outros também. Só que você não pode se deixar levar pela ditadura que são impostas pela maioria. Existem muitas pessoas boas, mas existem também aquela pessoa mal intencionada, está defendendo outros interesses. Chega de falar nisso, vamos falar hoje de Position Trade, porque hoje é o vídeo de domingo, não é isso? Vamos falar do Ibovespa, do dólar, do milho, do boi e de alguns papéis e índices internacionais, que inclusive tem BDR aqui no Brasil também. Vamos nessa? Vamos aqui para a tela do computador? Então a gente já está aqui, ó, com o Ibovespa aberto. Perceba que ele está dentro de uma consolidação. O indicador F34 acendendo vermelho, verde, vermelho, verde. Então o preço passa para cima, passa para baixo, passa para cima. Esse retângulo aqui já desenhado há muito tempo. Eu peço para que você siga o canal e veja todos os vídeos de domingo, onde eu tenho sempre uma mensagem, uma explicação, uma explanação educativa para você mudar a sua visão. Perceba ainda que o MACD está alto, então eu vejo e espero queda, não espero subida. Qualquer subida será nesse sentido aqui, ó. Passa para cima, mas falha. Passa para cima, mas falha. Então, muita atenção em compras aí para o Ibovespa, tá bom? Muita atenção mesmo, o Ibovespa ainda precisa cair mais, tá? Não só o preço, né, que eu tô dizendo, mas o MACD. O preço pode talvez nem cair, pode ficar andando aqui de lado. Vamos então ver o dólar futuro aí pra gente, mostrando aí que tá com dificuldade de perder essa região aqui que era suporte e agora virou resistência. Indicador aceso já vermelho, MACD chegou numa zona de perda de pressão, né? Perda de pressão aí. Então, o que é perda de pressão? Ele está chegando na região do zero aqui. Então, a gente pode ver, ó, o zerinho aparecendo aqui, né? A gente pode ver aí que a média branca está bem próxima ao zero. Ela veio lá de cima, onde tinha uma pressão vendedora muito grande. Essa é a visão que a gente tem que ter aqui para o MACD, tá bom? Nessa região aqui, subir estava muito difícil para o dólar. Então, o MACD vem caindo aí, isso a longo prazo, porque eu estou olhando semanal. E aí a gente vai vendo o preço caindo lentamente, trazendo o MACD aqui para baixo. Vamos prestar atenção se o preço chegar aqui embaixo, nessa zona aqui que eu já desenhei, já falei há vários vídeos, isso é muito importante, que você acompanhe o racional, que você acompanhe a explicação que tem todos os domingos. Senão, se você olhar uma vez só, você pode perder aí o fio da meada e não entender nada do que eu estou falando, pensar até que eu estou falando aqui de uma bruxaria ou até de um achismo. Não, aqui tem um porquê e eu venho falando isso todas as vezes. Olha aí os vídeos passados, olha para trás, tem uma playlist chamada Position Trade com análise semanal, que você vai ver que tudo se amarra, é tudo encadeado, funcionando como um enredo, como uma historinha, tá legal? Então eu ainda espero o dólar aqui, pelo menos nesse fundo deixado aqui para um outro reteste, quiçá nessa zona achurada de roxo, tá bom? Vamos falar lá no CCM FUT. O CCM FUT também venho falando dele, é uma novelinha, uma série da Netflix, né? Eu já desenhei um retângulo menorzinho de branquinho aqui, não me surpreende nada se ele voltar aqui para cima, nada.
porque ele está distante da zona bipolar de vermelho, tá vendo? Ele já deu aquela esticada, né? Passou aqui para baixo, tá na região de suporte, que é essa linha azul aqui que eu desenhei, que é a base desse retângulo, que eu já desenhei também há muito tempo. Então aqui uma região de briga, mas se perder esse fundinho desse retângulo pequenininho, ele vem aqui onde eu já desenhei aqui, ó, no dia 11/9, como alvo 1. Agora, fica interessante, mesmo interessante, se ele voltar para essa topo aqui, desse retângulo, aí sim eu gosto da venda, porque eu já vou estar bem próximo, senão também a zona bipolar já vai ter descido aqui para encontrar com preço. Aí eu gosto da venda. Por que você está falando de venda? Estou falando de venda porque eu tenho aqui, ó, o indicador F34 aceso vermelho e tem o MACD. Olha o MACD lá em cima ainda, está bem longe do eixo zero. Esse é o racional, é a forma simples assim que eu trabalho, tá bom? Para mim funciona muito. Vamos falar aqui do boi. O boi, como está falado já há muito tempo, ele veio, bateu aqui embaixo, veio aqui em cima, bateu aqui em cima. Ele não passa dessa região. Tem vários vídeos onde eu venho falando isso, que ele não passaria dessa região aqui em cima de suporte por causa do MACD super comprado. Então a gente tem que visualizar. Agora o boi, para mim ele vem aqui embaixo no teste desse fundo mais uma vez. Veio aqui uma vez, veio outra vez. Eu acho que ele vem outra vez, a terceira vez. Agora, como que ele vem? Reto? Não sei. É aí que tá, eu não sei. Eu até gostaria, porque eu não estou vendido nele, ele não me deu chance de vender ainda, eu gostaria que ele voltasse aqui para cima, na região da zona bipolar. Tudo indica, pelo dólar lá, o que está acontecendo com o dólar, que é possível isso acontecer. Parece que a gente vai ter uma subidinha aqui do dólar por um tempo, né? Se eu só voltar lá no dólar, que eu esqueci de falar de uma coisa interessante, que eu já venho falando também, né? Que é esse topo aqui, ó. Talvez o dólar venha testar esse topo aqui, tá? Mas eu preciso que ele perca. Lembra que tem essa setinha? Nos vídeos anteriores eu falei, perdendo esse topo aqui, aí o preço do dólar volta a trabalhar dentro desse range de retângulo aqui, tá? Mas eu preciso que ele rompa isso aqui e trabalhe aqui para cima. Aí sim eu penso em alta. Por enquanto, para mim, ainda é baixa. Mas ele pode vir fazer um falso pivô de alta aqui, ó, um pivôzinho de alta aqui, pegar todos os compradores e depois cair. Então isso eu tenho uma armadilha aí, presta atenção nisso daí. Então por isso que eu estou olhando com muito cuidado também com o boi e pensando que ele pode acompanhar esse movimento, porque ele tem interferência direta do dólar, vir trabalhar na zona bipolar, na zona rachurada de vermelho aqui, ele bate ali e aí sim lança outra perna, talvez não direto, né, mas fazendo seus zigue-zagues descendentes para vir testar aqui os 260 de novo, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. Vamos então falar dos outros papéis que eu separei para você aqui do Brasil, que é Braskem, BRKM3. Braskem está fazendo um movimento aí de força para cima, parece que é uma correção, né? Mas perceba, ele bate na zona bipolar e cai. De novo, ele foi lá no centro da zona bipolar e acabou fechando a semana aí até com teve uma expressiva alta, mas já entrou a força dos ursos aqui. E olha o MACD, olha o MACD. MACD aparentemente jogando aqui para baixo, apontando para baixo. Eu gostaria mesmo que ou ele caísse, o preço caísse junto, né? Viesse aqui para baixo, igual aqui, ó, para baixo da zona zero, para daí eu começar a pensar em compra. Então, olha, quando o MACD está para baixo essa região do eixo zero aqui, né? Aí quando a gente tem um gatilho, que é essa linha colorida de verde e vermelho cruza a linha branca, a gente acende aqui o indicador F34 de verde e aí a gente pode procurar por compras. Ele deu aí 110% de alta, até mais um pouco, mas para a gente ver isso em 100 dias aí, tá? Em 100 dias ele até menos dias, ó, 78 dias ele deu 100% de alta por causa dessa equação aí, tá bom? Muito importante prestar atenção nesse tipo de método aqui. Ele é devagar, não acontece toda hora, mas você pode procurar os vários papéis que existem por aí. Daí eu trouxe Magazine Luiza. Magazine Luiza tem se tornado um papel que eu tenho falado bastante aqui, mas é por causa dos movimentos expressivos que ele vem fazendo. Primeiro, esse movimento expressivo foi essa queda, né? Veja que bate lá na zona bipolar, ó, e respeita e não volta nela. Voltou agora na zona bipolar. Porém, ele já esticou demais. Eu até acredito que ele possa vir testar esse fundo novamente. Talvez até perdê-lo levemente para vir tocar aqui nesse ponto aqui, ó, que aqui é um eixo, é uma região
interessante. Houve uma briga lá em 2017 nesse ponto aqui. Então talvez ele possa vir trabalhar nesse eixo aqui de novo, perdendo esse fundo aqui, mas não vai muito longe. Então, se isso acontecer, eu acho bastante interessante o papel, porque o MACD já passou para bem longe do eixo 0 para baixo. Então a gente tem que começar a prestar atenção aí na possibilidade dele de fazer esse movimento e lançar uma outra perna para cima, e daí ou ele sobe, né, ou ele vai ficar de lado aqui. Essa é uma situação aí. A probabilidade aqui não é mais boa para vendas, apesar de que ele está aqui no centro da região da zona bipolar, mas perceba que ele já está muito esticado, veio lá de cima, não tocou nela. E apesar que eu acho ainda que ele vem testar esse fundo aqui, ou pelo menos até a metade dessa pernada de alta. Então pode ser que você pegue algum cascalho por aqui, mas já está sem pressão de vendas, concorda? A pressão de venda está quando o MACD está lá em cima, ó. Olha lá o que acontece quando o MACD está lá em cima. Então é isso que você tem que prestar atenção, tá bom? É isso daí. Vamos falar então de alguns papéis internacionais que eu separei, que é um papel também recorrente aqui, que é PayPal. Mas eles fazem uns movimentos interessantes que me chamam a atenção. Se vocês olharem nas avaliações passadas aí que eu fiz para PayPal, eu fiz o comentário de que ele passou para cima da Tilson, e aqui eu estou olhando a T19, só que ele não tinha como ir muito porque a Tilson estava vermelha ainda. Então eu esperava ele voltando aqui para baixo. Agora, o que acontece? A Tilson começa a ficar flat e o MACD passou abaixo do eixo 0. Então, força de venda já está se esvaindo, né? A gente percebe nitidamente pela própria situação, envergadura aqui da média Tilson, que ela começa a querer apontar para o lado. Então pode até ser que o preço passe para baixo, até perca esse fundo aqui, mas sinceramente eu acho que o papel agora pode até vir parar aqui embaixo, tá? Não duvido de nada no mercado. Ele pode cair muito mais. Como ele subiu muito, olha como ele esticou para longe do eixo 0, ele pode acontecer isso também. Mas aqui, pensar em vendas já não é interessante. Está na hora de pensar em compras? Não, a compra ainda não amadureceu. Eu preciso dele trabalhar para cima da Tilson, ela acender verde e ele começar a fazer zigue-zagues ascendentes, igual foi feito aqui, ó. Trabalhou para baixo da Tilson, ela acendeu vermelho, e aí a gente tem esses zigue-zagues aqui. Você vende aí, põe o seu stop para cima da Tilson e vamos embora. É esse o movimento que a gente espera aqui, tá bom? Vamos falar, eu falei PayPal? Não, PayPal aqui. Vamos falar de Amazon. Também um papel que de vez em quando eu falo aqui. Olha só. Bateu na Tilson, caiu. Bateu na Tilson, a Tilson ainda vermelha, né? Caiu. E olha o MACD. Olha o MACD. O MACD ainda aceso vermelho, apontando para baixo. Eu acredito que ele chegando aqui, ó, nessa região de suporte aqui, ele respeitou e que ele pode romper essa região de suporte, mas ele vai ficar dentro desse range aqui, ó, até esse fundo aqui, como uma região onde ele pode trabalhar aí com dificuldades. O preço ainda está bem sobrecomprado, porque o MACD, essa linha laranja, tá lá para cima ainda, né? Tá bem alta ainda, então eu acredito que ele possa vir trabalhar mais aqui para baixo, e aí a gente ter uma visão ainda de que ele tem força de queda, tá? Mas eu não estou esperando muito mais do que esse eixo aqui, que foi um eixo trabalhado, tá vendo? Desde 2017 aqui, que é um eixo que ele sentiu, entrou muito investidor aqui, e enfim, quando o preço volta aqui, talvez há a possibilidade de mais compras, tá? Vamos assistir. Eu acredito que esse eixo aqui, ó, como se eu tivesse desenhado aqui, eu vou colocar uma reta aqui, acho que fica melhor. Aqui é o ponto final dele, assim eu diria. Pode até passar, mas aí ele não passa com muita força para baixo aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto que 67, 68 aqui, que eu espero, tá vendo? Que ele trabalha aqui nesse topo como uma primeira região de suporte, mas eu acredito que ele venha furar ela e trabalhar dentro desse caixote por aqui, tá? O caixote que é essa, eu vou desenhar aqui para você entender o raciocínio, né? Esse raciocínio aqui, ele vai ficar preso aqui dentro dessa possível que agora é suporte, mas ela vai passar a ser uma resistência e o suporte aqui embaixo, entendeu? Ele vai ficar trabalhando aqui dentro, tá? Porque o MACD já vem se aproximando, tá um pouquinho longe ainda, mas já vem descendo aqui, então ele começa a perder sua força de venda, o restinho de força talvez jogue ele aqui para dentro desse eixo, tá? Esse é o racional, é uma visão assim
gráfica, né? Não tem nada afirmando que é isso que vai acontecer. Por exemplo, aqui onde ele está eu não vendo, né? Eu vendo lá encostando na Tilson. Vamos falar do outro papel, que é ele, né? Bitcoin. Vamos falar dos índices rapidamente aqui. Dow Jones está aí fazendo movimento nada demais, né? Está aqui testando a região de suporte, que pode sim estar se tornando agora a região de resistência, tá? Tocou na Tilson, caiu, tocou na Tilson, caiu, tá perdendo essa região de suporte, que é uma região interessante. Se ele perder, ele vem trabalhar nessa linha azul, que eu já desenhei há muito tempo, que é a região que eu acho que é mais forte como suporte aqui, tá? Então, estou esperando ele aqui. MACD ainda muito alto, pode ter muito mais queda ainda, tá? Aí nesse Dow Jones, tá legal? Vamos dar uma olhadinha no EWZ. EWZ também fazendo a mesma coisa. A gente tem o MACD, a média Tilson, média Tilson, presa aqui dentro desse topo e dessa mínima, dessa mínima aqui, né? Desse fundo, onde a gente tem um fundo mais alto do que esse e um topo mais baixo do que esse. Então tá preso aqui dentro desse topo e desse fundo aqui, mostrando consolidação. O MACD também pelo EWZ mostra isso. Então o que é o EWZ? É a nossa bolsa medida lá por dólar nos Estados Unidos, ou seja, é a bolsa brasileira sob o olhar dolarizado pelos americanos. Vamos falar agora de S&P também, que complementa a visão, muito parecido, igualzinho, né? Fazendo o mesmo movimento aí. É isso daí, é igualzinho o Dow Jones, né? Vamos falar do VIX. VIX ainda trabalhando acima na 30, ou seja, mostrando medo, querendo estourar esse desenho que eu fiz aqui da média Tilson, né? Peguei o topo dela e o fundo dela, um fundo mais alto e um topo mais baixo, mostrando triangulando, mostrando consolidação. Se essa Tilson virar para cima e perder esse topo aqui, aí o negócio já... Só que aí, como a Tilson é lenta, aí o negócio já foi há muito tempo para ele puxar ela para cima. Então, muita atenção aí. Porém, eu sinceramente acho que a gente vai ter uma volta aqui para baixo que determine uma alta ainda para as bolsas, tá? Curto prazo, tá? Não longo prazo não. Tá? Que seria a queda aqui, bateu na Tilson, enquanto ele cai, as bolsas sobem, tá? Essa é a visão aí. Então, agora sim... Deixa eu ver se falta alguém. QQQ, bem rapidamente. QQQ já cedendo mais, ó, perdendo fundo aqui, fechando abaixo. MACD ainda muito alto. É isso daí. QQQ é um fundo que mostra, composto pelos papéis da Nasdaq. Então vamos falar aqui agora dele, do Bitcoin dolarizado. Bitcoin preso ainda. Quem acompanha o canal sabe que eu já desenhei esse risco aqui há muito tempo. Eu não desenhei isso agora. Aliás, agora o que a gente vai fazer? Vamos esticar ele um pouquinho mais para frente aqui, porque eu ainda vejo possibilidade dele voltar a subir para tocar na Tilson. Enquanto a Tilson não vier entrando no preço aqui, ou ele vai lá em cima e toca nela, aí ele talvez não caia assim com tanto ímpeto. MACD ainda muito alto, longe do eixo zero, ainda sinto pressão de compra. Como eu já falei várias vezes, eu espero o índice do Bitcoin aqui, né, ou Bitcoin, mais ou menos na casa dos 13 mil aqui, tá bom? É aqui que eu tô esperando ele, quizá até um pouquinho menos, mas pelo menos aqui nos 13 eu já começo a olhar para ele com mais atenção. Por enquanto eu não vejo nada além de venda e compra, qualquer coisa de compra é para encontrar com a Tilson aqui, mas eu não gosto. Vamos falar de Ethereum. Ethereum também tá reme-reme aqui, né? Tem um mês já que ele tá nesse reme-reme, não tá com tanta força assim, né? Mas o MACD, olha o MACD. Então, o que a gente tem que entender? O movimento aqui de toque na Tilson ainda não aconteceu. Talvez ele esteja, assim como o Bitcoin, esperando aí o toque na Tilson, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. Eu espero que você tenha entendido os 10 minutos iniciais desse vídeo, onde eu expliquei bastante sobre espiritualidade, como você poder controlar e entender as suas emoções, entender o Deus, a divindade que existe dentro de cada um de nós, e com certeza existe dentro de você também. Alimente ela, dê forças para esse Deus dentro de você, porque ele é muito bom. Eu tenho certeza que você é uma pessoa do bem e você merece o melhor. Aproveite a vida, fique com Deus. Um grande abraço aí, tudo de bom para você.